Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sábado e nós estamos aí começando mais um Bastidor CBN. Hoje um assunto, poxa, que delícia, vamos falar de vinhos. E eu convidei Vanderlei Iossi Luiz. Peraí, quem te conhece por Vanderlei Iossi Luiz? Poucas pessoas, só a minha mãe e os familiares, mas muita gente me conhece como Júnior, né? Júnior Iossi, da Wine Home e da Casa Mediterrânea. Exatamente, né? O Júnior é sommelier, amigo nosso, e uma pessoa que conhece demais de vinho, uma pessoa que, inclusive, de sugestões, etc. É bom sempre quem gosta de vinho ter contato com ele, porque ele sempre tem sugestões, sempre tem ideias. E a gente quer falar de vinhos nacionais, Júnior. Vou falar Júnior, porque ninguém sabe quem que é Vanderlei Iossi Luiz. Então vou falar Júnior. O Júnior, consumo de vendas no Brasil. Na última década, não é essa de 2020, 2010 a 2020, houve um salto de 36% no consumo de vinho no Brasil. Sem dúvida. Esse consumo promete para essa década de 2020, promete manter, aumentar? O que você me fala disso? Realmente, né, na última década teve um boom, né, um salto muito grande, né, 30% para o nosso país é bastante significativo. Teve um boom recentemente no ano da pandemia, né? Nos 2 anos ali que tivemos a pandemia, teve uma crescente muito alta, que isso era esperado, né? Era comum. E agora deu uma retrocedida, que é natural, né? Hoje o Brasil está perto dos seus 2 litros per capita por habitante. É uma quantidade ainda pequena. Se comparado com produtores como Portugal, Espanha, França, Itália, é sem nada. Sem dúvida, é nada, né? É muito pouco, né? Mas para um país tropical, igual o nosso, né? Eu acho que é um número legal. E só sem dúvida vai crescer nos próximos 10 anos. A ideia é que cresça e cresça bastante. E o que vem crescendo muito, sem dúvida, é os vinhos brasileiros, né? A apreciação dos nossos produtos, né? A valorização dos nossos produtos nacionais. E sem dúvida a procura de grandes vinhos espumantes, vinhos brancos, vinhos fáceis, né, de tomar, que tem tudo a ver com o nosso clima aqui de Ribeirão. Você falou da pandemia, eu estava me lembrando com relação à prisão domiciliar, que nós nos encontramos naquela fase e que foi notadamente e diagnosticado por todo mundo como um momento que muita coisa aumentou o consumo e vinho foi uma delas. Olha, a gente estava em casa, pede um vinho. Sem dúvida, eu tenho a Wine há quase 14 anos. E o ano que eu mais vendi vinho, poderia dizer que infelizmente, né, foi no período da pandemia. A gente dobrou o faturamento, dobrou a quantidade de garrafas, né? Eu notei um comportamento diferente, não somente na quantidade de garrafas por mês vendida, mas a qualidade também dos vinhos aumentaram, né? Então, acho que a pandemia pôs o brasileiro, né, na verdade o mundo inteiro para pensar. E pessoas, às vezes, que tinham vontade de tomar um vinho que nunca tinham tomado, né, acho que fizeram essa reflexão e por isso o aumento muito significativo, né, tanto na quantidade, tanto na qualidade também. Esse crescimento que eu falei de 2010 a 2020 é significativo, 36%. Deve ter tido uma coincidência com também o investimento de vinícolas em tecnologia, produtos, pessoas. É isso que eu te pergunto. Sim, sem dúvida. O investimento é tudo, né? Não somente na área de vinho, né? E se tratando de vinho brasileiro, né? Vinho nacional, a nossa região aqui deu um salto muito grande, né? Desde Ituverava, aqui Ribeirão Preto, Franca, ótimas vinícolas, ótimos produtos, ótimas oportunidades. Uma que eu aprecio bastante, é um pouquinho mais distante, mas ainda em São Paulo, que é a Guaspari, né? Que é a Espírito Santo do Pinhal. Exatamente, Espírito Santo do Pinhal. Foi a pioneira e fizeram um investimento muito grande mesmo. E porque era uma área muito rica, né? Eu creio que ainda seja em café.
né? E todo mundo pensou que ele estava fazendo um investimento ruim. Hoje se prova o contrário, né? Na minha opinião, um dos grandes vinhos que a gente tem aqui no nosso estado, sem dúvida. O vinho estava ou esteve atrelado ao clima. Quer dizer, então, olha, se no Brasil quiser tomar alguma coisa, tem que ser do Rio Grande do Sul. Era uma vez isso, né? Sem dúvida, e isso já não existe mais há alguns anos, né? E de uns 5 anos para cá, você vê uma troca comum, né? Até de grandes marcas como champanhes, de grandes nomes, sendo substituídos por ótimos espumantes brasileiros. Não necessariamente somente do Sul, né? Temos ótimos espumantes aqui na nossa região também. O Nordeste entrou de vez nessa briga também, né? Sem dúvida, o Nordeste vem crescendo, vai crescer muito mais e assim, a qualidade vem acompanhando, né? Que eles não estão focando somente na quantidade, né? Mas o Brasil eu vejo que estão focando muito na qualidade dos seus vinhos, né? Você não pega... que infelizmente, né, os impostos, né, para quem não sabe, aqui no estado de São Paulo, para qualquer vinho que você compre de fora do estado de São Paulo, existe uma alíquota, né, um imposto que se paga de fora do estado para dentro do estado. Então, por isso aqui na nossa região, né, de Ribeirão Preto, o vinho não chega tão acessível quanto poderia ser, né? A gente poderia ter algum incentivo fiscal para esse produto cada vez mais esteja na nossa mesa também, né? O Santa Catarina e Paraná cresceram absurdamente. São Paulo nem se fale, né? Aí vem Minas, vem o Nordeste, enfim. A uva Syrah, muito se fala em Cabernet Sauvignon. Eu estou com o Júnior Iossi, sommelier, falando de vinho hoje nesse sábado. E a uva Syrah, eu já ouvi de alguns entendidos por aí dizendo o seguinte: olha, se você quer ter segurança no Brasil, mas assim, fecha o olho, passa tranca tudo, bota um óculos escuro e pede um vinho da uva Syrah. É isso? Ah, sem dúvidas. Falando aí de vinho tinto, é a minha uva preferida. E é a melhor uva que se adaptou, né, no nosso terroir. E terroir é tudo, né? Ainda estamos dando alguns passos, assim, eu acho que uma uva que vai ser muito investida na nossa região e é uma uva, diria, a uva mais melindrosa seria a Pinot Noir, mas uma escolha assertiva, sem dúvida, 100% é um Syrah brasileiro. E coincidentemente, a gente tem, vamos dizer, muito próximos a Ribeirão Preto, 3 vinícolas, né? A Terras Altas em Bonfim, a Vinícola Biagem em Cravinhos e a Marquese de Vreia na Ituverava. Ituverava, exato. Né? Todas elas têm qualidade Syrah. Inclusive, eu recebi um material para a imprensa recentemente da Terras Altas, de 2 vinhos premiados. Eu não experimentei, só confesso para vocês, para dizer, e que foram premiados e que calçados em cima da uva Syrah. Sem dúvida. A Syrah, né, como a gente já voltou a falar, é a principal escolha, é a melhor aposta desses vinhos aqui da nossa região, né? A Syrah ali para o Terras Altas, sem dúvida, é um grande acerto, como a Sangiovese para a região lá de Ituverava, né? Que ele trouxe o clone da Itália. E você falou do espumante também, Júnior. O espumante, você falou de bebida fácil, eu gostei desse termo, né? O espumante, ele é fácil, né? É um vinho fácil, Edmo, e eu costumo dizer assim, versátil, né? Para quem me conhece, sabe, eu sou um apaixonado pelo vinho branco. Eu, a cada 20 garrafas que eu abro em casa, pode ter certeza que 19 são brancos. Eu não vou te perguntar essas 20 garrafas em quanto tempo você abre. Não vou fazer essa pergunta, né? Vou deixar... Vamos deixar em off isso daí. Então, eu sempre faço escolhas, por gostar e por entender um pouco mais de vinho, né? Escolhas mais ousadas, né? O nosso clima, o espumante, ele é fresco, ele tem acidez. Para Ribeirão Preto nem se fala, Para Ribeirão né? Preto é perfeito. Então, eu gosto de fazer algumas combinações que alguns não teria a ousadia, vamos dizer, de experimentar num dia de churrasco. Não tô falando, né, pro Ribeirão Pretano, pros ouvintes, substituir não a cerveja clássica nossa, né, o chopp maravilhoso, mas de fazer uma experiência, de tomar um bom espumante brasileiro ou importado que seja, né, mas sem dúvida prestigiar o nosso produto, um brut, fazer essa combinação. A acidez do espumante com a gordura da carne
é uma experiência única. E quebrar aquele preconceito, né, ou aquela ideia de espumante com peixe ou com camarão. Os nossos espumantes têm essa complexidade, consegue, né, ter essa estrutura, esse corpo e harmonizar muito bem com o nosso famoso churrasco, né? Eu percebo, principalmente Europa e outros países, o hábito de uma taça de vinho. Eu percebo esse hábito, a população senta para tomar uma taça de vinho ou 2 taças de vinho, vão fazer uma refeição com uma taça de vinho. Aqui no Brasil, eu não vejo essa cultura por favor, me dá uma taça de vinho. Realmente, né? Como você sabe, eu tenho um restaurante, você Sim. almoçou lá recentemente, até com um amigo nosso, né? A última vez falei, acompanha um copo de vinho. Nossa, Júnior, mas eu tenho que trabalhar depois, né? Então o vinho é associado, infelizmente, ao alcoolismo, né? É isso, não um complemento, um alimento, né? Como é visto no mundo afora, né? Na própria Argentina, né? Que tem um consumo elevadíssimo, né? Comparado ao nosso aqui. Então, isso, no almoço, eu não vejo isso acontecendo com facilidade. Ainda. Mas, né, é isso eu falo, é tudo questão de educação e costume, né? Entendi. Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque nós estamos tratando de vinho nacional e é uma delícia esse papo. Até já. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Bastidor CBN desse sábado. Olha que delícia, hein? Estamos falando de vinho branco, vinho tinto. Estamos falando de vinho nacional, vinhos brasileiros. E que, Júnior, eu queria te perguntar o seguinte, sommelier, né? Júnior Iossi. Eu queria te perguntar, também nesse crescimento do consumo de vinho, tem uma grande participação dos supermercados. Os supermercados ou não vendiam ou eram muito modestos, tímidos nas suas prateleiras de vinho. Hoje é difícil você ver uma prateleira pequena de vinho no supermercado. Você tem uma prateleira razoável, pode não ser de muita qualidade, de vinhos caros, enfim. Mas você vê a oferta de vinhos nacionais ou importados, mas você encontra no supermercado. Sem dúvida. Hoje, né, os grandes mercados, os grandes nomes, você encontra uma variedade imensa, né? Igual você falou, desde produtos nacionais a importados. E uma dica que eu faço, é um lugar assim extraordinário, com ofertas incríveis, né? Para você estar adquirindo um bom produto. Você vai ao mercado hoje, você já aproveita o tempo que você tem, sem dúvida, você dá uma passada no corredor de vinho e acaba levando uma garrafa de vinho para casa, né? Normalmente em mercado a gente encontra mais opções de vinhos mais tranquilos, mais simples, de vinhos mais para o dia a dia. Lógico que hoje tem mercado se especializando a cada vez mais em grandes produtos, né? Mas aqui, por se tratar em grandes produtos, aí fica a minha dica, né? De você procurar uma loja especializada, para ter um sommelier à sua disposição, que nem todo supermercado você tem a disponibilidade ali de um sommelier para te atender e suprir as suas escolhas, né? Te ajudar na sua escolha. Provavelmente a liderança em bebidas nacionais, eu quero dizer para o pessoal beber com moderação sempre, né? A gente está falando aqui de uma taça de vinho, então sempre beber com moderação. A liderança deve estar aí na velha cachaça e na cerveja, né? Deve ser a liderança de venda aí pelo país. A pergunta é: como que eu entro, como que eu adquiro o paladar, como que eu começo a tomar vinho? Me provoca, por favor. Eu falo, o mais importante de você apreciar o vinho, né, é você observar os detalhes, né? Não tomar somente uma garrafa de vinho sem antes olhar o rótulo, ou o país, ou a uva, até o teor de álcool, né? Que isso é muito importante, você fazer essa leitura para você também saber o seu paladar, o seu gosto,
né? Eu acho assim, a pessoa que está começando agora, optar por opções mais versáteis, como as uvas tradicionais, né? Um bom Cabernet Sauvignon chileno. Mas a pessoa vai sentir mais amargo, mais forte em relação à cerveja, que é super, com esse calor, gelada, suave. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Por isso que eu falo, além de ser uma opção minha, né? Um gosto meu, os vinhos brancos. Mas para quem... Porque quando a gente fala, vamos tomar uma taça de vinho, automaticamente o Ribeirão Pretano, ele se liga em um copo de vinho tinto, uma taça de vinho tinto. Mas tem que pensar no branco e no espumante. Eu acho isso, assim, seria perfeito. Mas falando de vinho tinto, existem várias opções no mercado de boa qualidade que vem no contrarótulo, né? Para quem não sabe, contrarótulo é o rótulo de trás da garrafa, que vem escrito vinho tinto meio seco. Gente, é uma ótima opção. Não tem erro para quem tá tomando ou para quem já tomou o vinho tinto seco, né, de mesa, que a gente costuma de falar. Achou muito amargo, muito seco, muito adstringente, muita acidez. Experimenta treinar o paladar, né? Treinar o paladar inicialmente com esse vinho meio seco. É um degrau, é um início, né? Posteriormente, o paladar já acostumado, você dá um passo acima, né? Um passo acima, provando um vinho tinto seco, porém de uvas mais leves, né? Como uma Merlot, uma Carmener, bem suave, até bem Malbecs, docinho, o próprio Argentina Moscatel. tem Malbecs também, Malbecs, né, da vinho tinto, Malbec super tranquilo, que tem um pouco mais de fruta, né, a uva Malbec, né? Eu até não imagine, eu não tenho essa formação que o Júnior tem, mas eu imagino assim. As bebidas, elas têm paladares diferentes. Algumas, por exemplo, a vodka, o gin, pode ser que tenha alguma coisa próxima, enfim. Mas o vinho em relação ao uísque, em relação à cachaça, em relação à cerveja, em relação ao martini, cada um tem o seu sabor. Você vai ter um sabor diferente, um paladar diferente na hora de experimentar um vinho. E aí é bom você experimentar vários vinhos, né? Dá um golinho num, outra uva, outra marca, outro não sei o quê, para ver. Deve ter algum que você vai gostar. Isso é uma boa dica, você acabou se antecipando aí. Você poder explorar todas as uvas que a gente tem à disposição, não falo todas, mas as 5 principais, e ver qual o seu paladar, né, gostou mais. Pinot Noir, que é uma uva super leve, super delicada, a Merlot, a Malbec, a Cabernet, e não poderíamos deixar de fora a nossa Syrah aqui, né, que é muito forte, né, nesse quesito. Então, realmente, por isso você precisa descobrir o seu gosto, a sua uva preferida. Depois que você descobrir, aí sim você vai abrindo, né, olhos para outras uvas, né, porque existem uma variedade imensa de vinho. Até, não sei se eu posso fazer um convite. Claro. Eu tenho o Clube do Vinho, da Wine Home, Edmo, onde a gente manda sempre vinhos diferentes. E tem um custo, assim, super, super atrativo. Onde a gente manda uma Pinotage, né, que é a sul-africana, manda uma Pinot Noir da Borgonha, manda um Pinot Noir da Argentina, um Malbec da Patagônia, não necessariamente, né, de Salta, de Mendoza, sem dúvida. Então, onde você acaba descobrindo novas uvas, novas ideias, até países diferentes. Manda o vinho da Moldávia, outras oportunidades que você, por si só, você não iria num mercado ou numa loja e não chamaria, né, essa atenção para esses vinhos de uvas diferentes, né? Eu tô com o Júnior Iossi, sommelier, falando de vinhos e especialmente vinhos nacionais, e nós falamos na década passada do crescimento. Eu quero falar também da exportação, que você vê que uma coisa puxa a outra, né? Você investe em tecnologia, investe em todo o envelhecimento, na poda, enfim, no solo, no terroir, e você, além de ter um crescimento no mercado nacional, que você começa a atingir qualidade, você também passa a exportar. E hoje nós temos nos Estados Unidos o nosso maior comprador e importador de vinhos do Brasil. Sem dúvida, né? Hoje o Brasil se tornou um grande parceiro, né? Principalmente dos Estados Unidos, um mercado que vem crescendo também a China. Nós somos punidos nesse negócio, ou nós estamos fora dessa punição? Ainda eu acho que vai dar história ainda isso. Alguma coisa pode acontecer. E sem dúvida, o mercado americano é um ótimo mercado, né, para o Brasil, se tratando de vinho.
A China também vem adquirindo grandes produtos, não só nossos, né? Eles adquirem produtos de todo o mundo, né? Principalmente França e Itália, né? Essa técnica da dupla poda, que especialmente em Minas Gerais e São Paulo é praticada, foi desenvolvida no Brasil? Foi descoberta aqui? Como é que é? Inicialmente, tem histórias que constatadas aqui por conta da nossa condição, né? Nossa condição climática, a temperatura elevada. E é um conceito já utilizado em outras frutas, né? Não somente na uva, mas dizem histórias que se iniciou aqui. E a dupla poda, o que é que o produtor consegue com ela? Atrasar, né? Atrasar a colheita, né? De levar essa colheita para um mês um pouco mais favorável para o produtor, né? Porque nossa terra é uma terra muito fértil, né? Uma terra muito boa, né? E a uva gosta do oposto disso, né? Ela gosta de sofrer, né? Ela gosta de terra ruim para ela, né? Com bastante sedimento, pedras, calcário e outros, né? Argila. Depende muito disso. Então, quanto pior o solo, tecnicamente melhor a uva, né? Melhor o vinho. E nossa terra aqui é muito boa. Por isso que faz esse atraso. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero dizer que dessas 3 vinícolas da nossa região, Marquês de Ivreia, Terras Altas, em Bonfim, Marquês de Ivreia, Tuverava e Biage, em Cravinhos, eles têm programas para você ir almoçar aos sábados e domingos. E eu gostaria de dizer que vale a pena, porque você vai conhecer não só os vinhos, você vai conhecer a plantação, você vai comer bem. Eu tive oportunidade e recomendo a todos e para aquele que não entrou no vinho ainda, para que entre no vinho, tá certo, Júnior? Sem dúvida, e fica estender realmente esse convite, que é uma oportunidade diferente, né? De você desfrutar de um vinhedo aqui no nosso quintal, né? Sem dúvida nenhuma. De ótimas vinícolas. Nós chegamos ao final desse gostoso bastidor CBN desse sábado com o Júnior Iossi, sommelier, e que trouxe um pouquinho do incentivo do vinho nacional que vem recebendo da parte dos empresários e também do consumidor brasileiro, que tem adotado o vinho brasileiro. Obrigado, Júnior. Obrigado, ouvinte da CBN Ribeirão. Semana que vem, 11 horas da manhã, estaremos de volta com mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.